Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre o fim do ciclo que foi antecipado. Renato foi definitivo sobre o seu futuro, a saída ou não no final desta temporada e uma disputa entre 3 jogadores para uma vaga visando a reta final do Campeonato Brasileiro. É tudo isso em nome de KTO.com e Matiello Corretora de Seguros, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. KTO.com, o lugar certo para se divertir apostando nas probabilidades. 20% de free bet no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares. É para se divertir, responsabilidade para maiores de 18 anos, KTO.com. Matiello Corretora de Seguros, o lugar certo para tu fazer a cotação do teu veículo, do seguro do teu carro, do seguro da tua residência, seguro de vida. Faça uma cotação e compare o preço, compare as coberturas, fale direto com o proprietário, o telefone está na tela, tu vai conversar com o Michael Matiello, é uma corretora que passa muita confiança e credibilidade, vários anos já no mercado, Matiello Corretora de Seguros. Bom, 3 jogadores para uma vaga. Sim, está acontecendo uma disputa. Poderiam ser 3, poderia ser 1, mas tem sido um para uma vaga que o Renato estabeleceu. E eu estou falando, para ser bem sucinto, de Soteldo, Monsalve e Cristaldo. Renato já usou os 3 juntos. Funcionou em alguns jogos, depois parou de funcionar. O Renato entendeu que a marcação ficava fragilizada. E dentro desse cenário, o Renato acabou colocando 2. Mas nesses jogos fora de casa, ele tem optado por o Soteldo como meia. Há indicativos bem importantes, embora o time ainda não esteja completamente definido, que o mesmo time que enfrentou o Fluminense enfrente também o Palmeiras, ou seja, com o Soteldo e o Aravena mais adiantados, dando suporte para o centroavante Bright White e os 3 volantes. O Dodi e também o Vilhaçante com o Edenilson fazendo essa transição. Edenilson que não está bem, eu gosto do Dodi, gosto do Vilhaçante, mas acho que pela característica os dois não encaixam juntos. Eu gostaria de ver o PP nesse time do Grêmio, acho que daria um equilíbrio maior, faria o Grêmio ter mais posse de bola. E gostaria de ver o Monsalve também nesse time no lugar do Edenilson. Mas o Renato vai fazendo as escolhas aí para esse jogo contra o Palmeiras. O mesmo time deve ser repetido, mesmo que enfrentou o Fluminense. Mas eu quero a tua opinião entre Monsalve, Cristaldo e o Soteldo. Qual deve ser o titular, ou dos 3, quais 2 devem ser titular? Deixa aqui nos comentários. Renato deu uma entrevista para 0 Hora e revelou algo bem importante. Ele foi definitivo sobre o seu futuro. O Renato foi questionado, obviamente, sobre esse tema e disse o seguinte: quero permanecer. Por mim, fazia um contrato vitalício com o Grêmio. O Renato nunca tinha sido tão explícito no desejo de permanecer no Grêmio para a próxima temporada. Isso é muito importante porque vai de encontro a algumas afirmações de algumas pessoas dos bastidores do Grêmio que acabavam vendo o Renato como um treinador que parecia cansado, que parecia que queria descansar. Em determinado momento, teve até uma informação trazida pelo Meneghetti que o Renato estava falando para algumas pessoas próximas que tinham o desejo de ficar um tempinho sem treinar, não trabalhar no estadual do ano que vem, voltar depois. Tem interesse do Corinthians, o próprio Fluminense já fez sondagem e o Renato poderia realmente optar ele por não permanecer no Grêmio. Isso em relação a desejo do Renato. Só que aí o Renato, ele já deu a entender que gostaria de permanecer numa entrevista coletiva recente e agora na entrevista que ele dá para 0 Hora, ele deixa isso muito claro, ele escancara. Ele quer permanecer. Quando ele disse que faria um contrato vitalício, então, nossa, ele quer e muito ficar no Grêmio. Mas tem o porém. Tem o outro lado, o lado do desejo da diretoria. E a diretoria que olha para o ambiente. E o próprio Renato que olha também para o ambiente. O contexto. O que é contexto, o que é ambiente? É a torcida. É a voz da arquibancada, principalmente. Até porque o Renato não é um cara ligado em redes sociais. Eu já coloquei para o Renato algumas vezes nas entrevistas essa parte significativa da torcida que tem cobrado muito ele, que tem criticado muito ele, que tem discordado muito das suas escolhas, que não tem gostado das atuações do Grêmio, principalmente dos resultados. Mas o Renato pareceu não enxergar muito isso. Agora, impactou o Renato e ele disse nessa entrevista para 0 Hora
a vaia, porque aí ele pôde ver e ouvir a vaia quando o nome dele foi citado no telão da Arena antes do último jogo em casa. E o Renato disse que ficou bem triste, bem impactado com isso. E falou para 0 Hora algo bem claro: olha, o meu futuro ele vai depender da vontade da torcida. E citou também a diretoria, mas principalmente a torcida. Se eu enxergar que eu não tenho ambiente, eu não quero ficar. Se eu enxergar que as pessoas não me querem aqui, eu não quero ficar. Agora, se elas me quiserem, eu quero. Eu quero a tua opinião sobre isso, mais uma vez, aqui nos comentários. Afinal de contas, a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. O Grêmio empatou com o Fluminense, o jogo anterior ganhou em casa do Atlético Goianiense, praticamente já está confirmado na Série A, faltam alguns pontos para isso ser matemático. Eu quero a tua opinião aqui. E claro, a gente sabe que não há um consenso, até porque é impossível ter um consenso entre os torcedores. Agora, eu sei que existe uma parcela bem significativa que não quer mais o Renato, mas ainda existe sim uma parcela que quer a permanência do treinador. Eu repito aqui a informação que o Caliel trouxe, de que a diretoria do Grêmio, todas as pessoas que não querem mais, e são a grande maioria, estavam conseguindo convencer o presidente a tirar o Renato, ao Grêmio tomar a decisão de demitir o treinador. Só que, é bem importante, quem manda é o presidente. De fato, ele precisa ser convencido a fazer isso, algo que ele não foi por completo ainda. Porque o presidente sempre defendeu a ideia da continuidade do Renato, sempre esteve muito abraçado ao treinador, até por uma amizade pessoal que os dois têm já há muito tempo. A primeira passagem do Renato pelo Grêmio, quem trouxe foi o presidente Alberto Guerra, na época um integrante do departamento de futebol apenas. Então, gente, é bem importante esses elementos que entram. Quando o Renato escancara que quer ficar, fica muito difícil de ser demitido. O que pode acontecer é um consenso, que eu já falei com vocês aqui, informei aqui no canal. O Renato, olhando justamente para essa situação do desejo da torcida, do desejo da diretoria, ele não permanecer no Grêmio. Então, é algo bem importante essa entrevista do Renato para 0 Hora. Agora, tem um ciclo que acabou. Isso agora é oficial, o ciclo se encerrou, que é o ciclo da dupla histórica e vencedora de zaga do Grêmio, formada por Pedro Jeromel e Walter Kahneman. Eles jogaram juntos pela última vez no dia 4 de outubro na Arena. O Kahneman teve, mais uma vez, a necessidade de passar por uma cirurgia, um procedimento que vai ocorrer nesta quinta-feira, e ele ficará fora por aproximadamente 5 meses. O quadril. E na entrevista que o Renato deu para 0 Hora, ele deu uma informação importante, porque a nota do Grêmio fala muito sobre ser algo que ele já tem há muito tempo e que ele operou, né? Ele operou o quadril, vocês vão lembrar, ele operou o quadril, ficou muito tempo fora, se recuperou. E que era algo que poderia voltar porque era algo genético. Só que agora ele vai operar o outro lado do quadril. Então, teoricamente, o lado que ele operou da outra vez, pelo que disse o Renato, está plenamente resolvido. Agora o outro lado vai resolver por pleno também. Só que são 5 meses fora. E isso, obviamente, que traz uma preocupação muito importante. É muito tempo sem o ídolo sobre um grande zagueiro numa posição que o Grêmio tem muitas dificuldades e que vai tentar contratar vários jogadores aí no final do ano. Então, gente, preocupação com o Kahneman, que ele possa se recuperar bem, nem imagino o que está passando na cabeça dele. É um jogador que, pela idade, já começa a caminhar para o final da carreira e tem mais uma vez que passar por um processo longo de recuperação fora dos gramados. Nenhum jogador gosta de ficar fora. Boa recuperação para o Kahneman, que ele possa se recuperar bem e voltar a atuar em alto nível com a camisa do Grêmio. Mas o ciclo Kahneman e Jeromel acabou de vez, isso a gente não vai ver mais, os dois juntos, a gente não vai mais acompanhar, e claro que isso é muito triste para o torcedor gremista que viu grandes atuações dessa dupla, fazendo o Grêmio vencer grandes jogos, enfrentamentos duríssimos, uma dupla que para sempre ficará marcada na memória e no coração do torcedor do Grêmio. O Jeromel se aposenta agora no final do ano e eles não jogarão juntos mais. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião aqui nos comentários. KTO.com, Matiello, corretora de seguros. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.